Começando mais um Giro NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, vamos falar sobre os jogos que tivemos no dia 27 de abril de 2025, cara. Rodadinha aí acontecendo, muitos times com a classificação já bem encaminhada, então vamos falar de todos os jogos aqui de maneira breve, beleza? Primeiro jogo da noite que tivemos New York Knicks 94 e Detroit Pistons 93. Bem, mais um jogo ali da metade pro final um pouco apertado, vamos falar dessa maneira, até mais ou menos ali o início do terceiro quarto, metade do terceiro quarto, o jogo ele tava até que bem controlado pro lado do New York Knicks, o que já era, que nem eu falei, esperado porque é um time melhor. Entretanto, a partir ali do momento 6:15, faltando pro terceiro quarto terminar, o Detroit Pistons ele dá uma encostada, passa à frente, ele toma, né, a liderança do placar, mas chegando ao final da partida, infelizmente para a equipe do Detroit Pistons, houve a virada. Esse jogo ele foi marcado no final das contas por uma polêmica de arbitragem, né, onde o Tim Hardaway Jr. ele pega uma bola ali do perímetro e sobe para fazer o arremesso de 3. O ponto é o seguinte, ele sofre a falta. É visivelmente uma falta. Entretanto, a arbitragem não marcou. Mas no final, ao final da partida, né, depois que a partida acabou, os árbitros vieram e afirmaram que houve um erro. O problema é o seguinte, cara, não vai ter o retorno dessa jogada. Não vai ter o retorno. Então, assim, uma série que agora o New York Knicks lidera por 3-1, poderia estar 2-2. E o porquê? Estatisticamente, o Tim Hardaway Jr., ele tem um bom aproveitamento da linha de lance livre. Ele iria chutar 3 lances livres. E o jogo estava a 1 ponto de diferença. Você tá entendendo? Esse é o ponto, ó. E teve até aqui o comentário do próprio árbitro após a revisão dessa jogada depois que o jogo terminou. Após a partida, os árbitros da NBA admitiram um erro a favor do Knicks. Segundo o árbitro David Guthrie, o contato de Hart em Hardaway foi faltoso. Assim, o alarmador dos Pistons deveria ter cobrado 3 lances livres ao final da partida, e aí abre aspas para ele. Durante o lance ao vivo, foi julgado que Josh Hart fez uma jogada defensiva legal. No entanto, na revisão pós-jogo, vimos que Hart fez um contato corporal que foi mais do que marginal em Hardaway. Então, uma falta deveria ter sido marcada, admitiu o árbitro do duelo entre Knicks e Pistons. E aí, aqui continua a informação, né? A notícia. O erro no jogo desse modo foi primordial na derrota dos Pistons para o Knicks nos playoffs, com uma diferença de 1 ponto. Afinal, o Hardaway Jr. teria 3 lances livres para tentar virar o duelo e garantir a vitória de Detroit. E aqui tá um ponto interessante. A gente pode até levantar aqui, né? Você pode até falar, pô, Vinícius, mas não tem como saber se o cara vai acertar. Realmente, não tem como. Entretanto, se você for pegar o percentual de acerto do Tim Hardaway Jr., que é de 83,3% de aproveitamento da linha do lance livre, é provável que o ala armador conseguisse acertar 2 dos 3. É muito provável. Tudo bem, 3 dos 3 pode ser que não, mas 2 de 3 ele talvez conseguiria acertar pelo percentual de aproveitamento que ele tem. Quase 84%. É muita coisa, entendeu? Então, assim, infelizmente, o erro, assim, ele foi admitido, beleza, ok, mas é aquela questão, não muda nada no final das contas. E aí todo um esforço que foi, né, realizado por Detroit acaba indo por água abaixo porque os árbitros, infelizmente, cometeram um equívoco considerável na partida. E é que nem eu falei, agora nos playoffs, poxa, era para ser um 2-2 voltando para Nova York. Aí é uma situação. Agora você tem um 3-1 voltando para Nova York, que é uma outra situação completamente diferente. Infelizmente, seres humanos erram, né? E é aquela questão, o torcedor do New York Knicks, ele quer, né, meio que deixar isso aí de lado. Ah, errou, acontece, entre aspas, mas o torcedor do Detroit Pistons, obviamente, deve estar muito mordido com a arbitragem, principalmente porque poderia ter determinado uma vitória para Detroit e mudar essa situação da série de 3-1 para 2-2. Acerca dos destaques individuais do New York Knicks, o quinteto titular, Michael Bridges, 8 pontos, OG Anunoby, 8 pontos, Karl-Anthony Towns, 27 pontos, Jalen Brunson, 32 pontos e Josh Hart
com 14 pontos. De reservas que pontuou somente o Miles McBride com 5 pontos. Pro lado do Detroit Pistons, Tobias Harris com 18 pontos, All-Star Thompson com 8 pontos, Tim Hardaway Jr. com 14, Jalen Duren com 6, Cade Cunningham com 25. No banco de reservas, destaque para o Malik Beasley com 13. Próxima partida da noite, nós tivemos Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers. E aqui, pessoal, 116 para Minnesota e 113 para Los Angeles. E aqui também tivemos erro de arbitragem, vamos falar dessa maneira. Aqui o erro um pouco mais subjetivo, um pouco mais interpretativo, mas tivemos erro de arbitragem também, vamos falar dessa maneira. E mais uma série que poderia ter acabado no jogo de ontem 2-2, acaba 3-1 e o Los Angeles Lakers está com a costa toda na parede, podendo ser eliminado já na próxima partida dentro de casa. No final das contas, o jogo ele foi bem disputado, foi consideravelmente disputado, mas uma coisa que acontece também, né? Vamos ser bem honestos. Faltando ali 10.17 no início do quarto, o Lakers liderava por 9 pontos de diferença. Então, assim, não é uma diferença gigantesca, mas também não é uma diferença tão curta assim. Principalmente se a gente for tratar pela qualidade ofensiva que o Los Angeles Lakers tem. Infelizmente, a qualidade defensiva está bem longe, né? E com isso, o Minnesota Timberwolves conseguiu ir se aproximando e no último lance da partida, basicamente, né? No penúltimo, né? Porque foi a falta em cima do Anthony Edwards, que ele vai lá, converte 2 lances livres, vira o jogo e acaba determinando a vitória do Minnesota Timberwolves para cima do Los Angeles Lakers. Esse lance polêmico, cara, foi uma falta que foi considerado, né, um lance faltoso, onde o LeBron ele dá um tapa na mão do Anthony Edwards. Na mão. A arbitragem inicialmente marca posse de bola para o Los Angeles Lakers. Porque ela estava na mão do Anthony Edwards, bate no pé dele e sai. Entretanto, na interpretação do árbitro, esse tapa não foi 100% na mão ou coisa do tipo. De alguma maneira, a arbitragem, ao rever o lance, interpretou que o LeBron James dá um tapa faltoso. Entretanto, ele até menciona isso numa entrevista. Ele fala assim, cara, a mão faz parte da bola quando ela está em contato. That play happens all the time, you know, hand is part of the ball, that's what they say. And, I feel like the hand was a part of that ball. I was able to get his hand on top of the ball stripped down and out on him, so I've seen that play over and over before, but it is what it is. Só que não foi interpretado dessa maneira. E nesse momento, o jogo estava 114-113 para Minnesota. Então era um lance, uma bola de 2 que faria com que o jogo virasse. Só que a interpretação do árbitro fez com que o Anthony Edwards fosse para a linha do lance livre, ele converte os 2, aí o Los Angeles Lakers tenta uma bola de 3 com Austin Reeves, que não converte e o jogo acaba. No final das contas, se, na minha humilde visão, tá, o Los Angeles Lakers tivesse conseguido administrar melhor essa diferença de 9 pontos no início do quarto até o final, teria vencido, mas o Si nunca entra pra jogar. O Los Angeles Lakers, cara, tem realmente demonstrado muitos problemas contra uma equipe que nem eu mencionei, que na minha visão inicial ela era limitada, mas tem se demonstrado muito competente, que é o Minnesota Timberwolves. Vai ser campeão, vai brigar pra ser campeão, aí eu já acho um pouco mais complicado, mas assim, contra o Los Angeles Lakers, aonde parecia ser o favorito dessa série, o Minnesota Timberwolves tem mostrado assim grande capacidade para revirar, assim, para virar nessa situação para um lado positivo, e agora volta para Los Angeles podendo ter a completa possibilidade de se classificar dentro da casa do Lakers. E vitória que já aconteceu, o Minnesota Timberwolves já ganhou já nessa série aqui dentro lá de Los Angeles, então não é nada impossível. No que tange estatísticas da partida, Rui Hashimura jogou bem ontem, 23 pontos. LeBron James jogou bem ontem, 27 pontos e 12 rebotes. Jackson Hayes novamente veio mal, 2 pontos somente. Luka Doncic, 38 pontos, grande partida. E Austin Reeves, 17 pontos. No banco de reservas, somente o Dorian Finney-Smith fez 6 pontinhos. Do lado do Minnesota Timberwolves, Julius Randle, 25 pontos. Julius Randle tem jogado muito nessa série aqui de playoffs. Jaden McDaniels, 16. Rudy Gobert, 5. Olha, nossa, recorde para ele. Mike Conley, apenas 2. Anthony Edwards, 43
pontos, meu irmão. 43 pontos. Acertou 5 de 10 da linha dos 3 pontos, 12 de 23 dos chutes totais dele. Cara, ontem o Anthony Edwards, ele jogou muita bola, cara. E, puta vida, ele já conseguiu eliminar o Kevin Durant, que ele falou que era o astro dele, né? O melhor jogador, na opinião dele, o Kevin Durant. Ele foi ano passado, jogou contra o Kevin Durant e eliminou os caras. E esse ano tá enfrentando o LeBron James e tá conseguindo até o momento eliminar o LeBron James, meu irmão. Nos reservas, Naz Reid, Donte DiVincenzo, 8 pontos, Nico Alexander Walker, 5 pontinhos. A situação do Los Angeles Lakers, ela é complicada não só por uma questão moral, técnica, física, mental ou coisa do tipo. Até uma situação estatística, tá bom? Se você for procurar aqui, ó, por exemplo, na internet, né, que eu fiz essa pesquisa aqui, ó, quantos times que venceram as séries de playoff após abrir 3-1 de liderança? 275 times, ou seja, um aproveitamento de 95,5% dos times. Quase 96% das equipes que abriram 3-1 conseguiram vencer aquela série. E apenas 13 equipes na história dos playoffs da NBA conseguiram se recuperar de um déficit de 1-3, 4,5%. O Los Angeles Lakers já conseguiu fazer isso uma vez, em 1970, quando ele virou um déficit de 1-3 contra o Phoenix Suns, cara. Mas assim, há 55 anos atrás. E isso é um ponto assim que demonstra o quão complicado é você conseguir se recuperar de um déficit desse. Claro, o LeBron James, ele já se recuperou desse déficit nos playoffs da NBA, contra aquele time espetacular do Golden State Warriors. Só que assim, era um outro LeBron, era uma outra situação, então assim, não tem nada, na minha opinião, parecido a não ser o LeBron nessa situação. Entendeu? A única coisa em comum é o LeBron, tá ligado? Cara, eu tinha falado, na minha opinião, que o Los Angeles Lakers, ele era completo favorito, né? E eu acho que muito provavelmente eu vou errar essa minha opinião. Pode ser, na minha opinião, que o Los Angeles Lakers consiga vencer uma próxima partida. Sabe, vem jogando com tudo, vem lá com sabe, tentando impor alguma coisa e até vença. Mas eu não vejo esse Los Angeles Lakers, do jeito que tá jogando, vencer 3 partidas seguidas. Gostaria de ver o Los Angeles Lakers indo mais longe nessa temporada, principalmente por uma questão assim de ver o Luka e o LeBron. Mas, infelizmente, não vai dar. Próximo jogo, Boston Celtics 107, Orlando Magic 98. Mais uma vitória pro Boston, que abre 3-1 na série. Aqui não tivemos polêmica de arbitragem, assim, que definisse, né, um resultado, vamos falar dessa maneira. O Orlando Magic, mais uma vez, vende caro a vitória pro Boston Celtics, vende muito caro. A virada, vamos dizer assim, desse jogo, vamos dizer assim, a diferença, né, primordial que foi aberta foi somente no último quarto. Ali faltando 4:18, onde a partida estava empatada em 91-91, o Boston Celtics consegue ali ter um ótimo desempenho, fazendo ali de 91 para 107, enquanto o Orlando Magic, ele se precipitou em algumas jogadas, algumas decisões, tentou acelerar um pouco o jogo e não é muito bem o que eles sabem fazer de melhor, e fez apenas 7 pontos. O Boston Celtics, isso por palavras do próprio Paolo Banchero, eu acho que Boston fez um ótimo trabalho diminuindo o ritmo de jogo e tentando criar os desequilíbrios que queriam. Foi um momento em que, acima de tudo, a diferença de experiência ficou clara. Eles não se apressaram e fizeram ótimas jogadas nos dois lados da quadra, pegaram rebotes ofensivos importantes também. Eles foram precisos no fim porque são mais experientes, admitiu o ala após a derrota por 107-98. Isso palavras do próprio Paolo Banchero, tá, pessoal? Na minha opinião, mesmo o Orlando Magic provavelmente perdendo essa série por 4-1, eu acho que ele tornou a série interessante, porque mostrou realmente que um sistema defensivo bem montado pode ser um problema para uma equipe que nem o Boston Celtics, que é um dos melhores ataques. Entretanto, né, faltou ali um pouco de competência ofensiva, vamos falar assim. Boston Celtics, estatísticas dos jogadores: Jason Tatum com 37 pontos, 14 rebotes para ele. Al Horford com 6 pontos, Kristaps Porzingis com 19 pontos, Derrick White com 18 pontos e Jaylen Brown com 21. Dos reservas, somente Sam Hauser fez pontuação com 6. Pro lado do Orlando Magic, Paolo Banchero, 31, Franz Wagner, 24, Wendell Carter Jr. com 9,
Corey Joseph com 12 e Kentavious Caldwell-Pope com 8. Dos reservas, destaque aqui para o Anthony Black, que fez 10 pontos. Na minha opinião, estamos bem próximos de ver essa série acabar. Eu acho que vai acabar já no próximo jogo, tá? Mas, pô, legal de ver o Orlando Magic jogando, jogou bem. Parece que temos aí um futuro interessante. Se juntar ali pelo menos mais uma pecinha ofensiva que consiga contribuir mais para a equipe de Orlando, pode ser que haja uma virada nessa questão, porque a defesa já está bem montada, vamos falar bem a verdade. E no último jogo da noite nós tivemos Indiana Pacers 129 e Milwaukee Bucks 103. E aqui o ponto de destaque, vamos dizer assim, além da vitória do Indiana Pacers, foi a lesão do Damian Lillard sozinho. E hoje nós tivemos atualização pelo Chancharania e pelo site ali da ESPN no Injury Update. Houve o rompimento do tendão de Aquiles do Damian Lillard. Então, infelizmente, está fora por tempo indeterminado. E, na minha opinião, isso decreta, infelizmente, né, o encerramento do Milwaukee Bucks, porque o jogo agora volta para Indiana e com certeza eles vão dar a vida para conseguir vencer. Eu acredito que o Milwaukee Bucks ele vai fazer mais ou menos que nem o Memphis Grizzlies, vai jogar o máximo que ele puder, mas é aquela questão que nem eu menciono. O Damian Lillard ajuda muito ofensivamente. É mais um cara para você olhar mesmo não estando no auge. Será que essa eliminação do Milwaukee Bucks, e eu vou levantar esse questionamento de novo, decreta talvez a saída do Giannis Antetokounmpo da equipe? Porque rolou esse rumor de que se o Giannis Antetokounmpo, se o Milwaukee, vamos dizer assim, não fosse longe nesses playoffs, muito provavelmente o Giannis Antetokounmpo iria querer sair. E é o que vai acontecer aqui. Eu acho que o Milwaukee Bucks vai ser eliminado, porque eu não vejo ele tendo, que nem a gente mencionou já algumas vezes, capacidade técnica para conseguir vencer 3 partidas seguidas. Aqui. Você tá entendendo? Principalmente porque a gente acabou também de mostrar a estatística. Apenas 13 equipes na história dos playoffs conseguiu virar um 3-1. Então, assim, tá muito provável que o Indiana Pacers consiga fazer essa classificação já agora na próxima partida. Será que o Giannis Antetokounmpo vai sair, mano? E para onde será que ele vai? Né? A partida aqui, ela foi dominada pelo Indiana Pacers basicamente ali dos 5 minutos e 3 do primeiro quarto até o final. Estatisticamente, destaques para os jogadores do Indiana Pacers: Pascal Siakam com 12 pontos, Aaron Nesmith com 14 pontos, Miles Turner com 23, Andrew Newbard com 20, Tyrese Haliburton com 17. Ótima partida dos titulares, em todos fizeram mais do que 10 pontos. Nos reservas, Obi Toppin com 13, Jarrett Walker com 12, TJ McConnell com 15. Rapaz, o banco de reservas veio muito bem, hein, meu irmão? Veio muito bem. Pro lado do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo com 28 pontos e 15 rebotes, aqui já era esperado. Né, até porque ele é o único, vamos dizer assim, que jogou nessa equipe, vamos falar bem a verdade. Kyle Kuzma, 3 pontos. Brook Lopes, 6 pontos. Damian Lillard, 0 pontos. Jogou apenas 6 minutos, tá bom, pessoal? Jogou apenas 6 minutos, vamos deixar isso daqui destacado. Gary Trent Jr. com 6 pontos. Bob Portis com 14 pontos. Kevin Porter Jr. com 23 pontos. E assim, e o AJ Green com 9. Destaques aqui da equipe do Milwaukee Bucks. Aqui não tem muito o que falar, até porque era uma série já um pouco mais complicada. Sabíamos que o Giannis Antetokounmpo iria ser o foco principal ofensivo do time do Milwaukee. A volta do Damian Lillard dá uma esperança, a vitória do Milwaukee Bucks deu uma renovada na esperança. Entretanto, lesionado agora Damian Lillard. Acabou, velho. Acabou. Essa é a verdade. Acabou, cara. De verdade mesmo. Até porque você não vê outros jogadores conseguindo suprir esse lado ofensivo. Que nem a gente mencionou, somente o Giannis consegue produzir muito ofensivamente para a equipe do Milwaukee Bucks. O cara tá jogando literalmente sozinho. Bem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.